Bom dia a todos. Vamos começar aqui nosso webinar sobre responsabilidade criminal dos contadores. Essa é uma iniciativa da Abrapsa para todos os seus associados. Esse é um webinar que vai ser gravado, mas evidentemente quem pega o webinar gravado não tem oportunidade de ter a rica presença e de tirar dúvidas aqui com o Dr. Cícero, nosso convidado de hoje, qual tenho a grande honra de estar aqui com ele nessa manhã e fazer a introdução. Dr. Cícero, para quem não conhece, se chama Dr. Cícero Marcos Lima Lana, ele é advogado, sócio da Lana Sociedade de Advogados. Ele é mestrando em Master of Science in Legal Studies, ênfase em International Law pela Must University da Flórida, Estados Unidos. Ele é especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público, mestre e doutor em Direito Penal pela PUC, professor, orientador do Laboratório de Ciências Criminais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, autor aqui de alguns livros, vou citar assim, são vários, né? Então, crime de apropriação indébita previdenciária, crime de sonegação fiscal, princípio da intervenção mínima, direito processual penal, SOS direito penal, SOS crimes tributários, crimes contra a administração pública, direito penal avançado, e eu espero que tenha terminado por aí, porque eu não sei quanto tempo você consegue dedicar tanta escrita, tanto estudo, doutor Cícero. Parabéns enfim, pelo notório saber jurídico aqui em direito criminal. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer aí suas gentis palavras, Pedro. Obrigado pela minha apresentação. Queria, de antemão, aqui agradecer a Abrapsa pelo convite. E me honrou muito poder falar com vocês nessa manhã. Acho que é importante aí, sempre que a gente pode dividir um pouquinho naquilo que a gente tem visto no dia a dia, especialmente num tema tão espinhoso, tão delicado quanto esse, da responsabilidade criminal dos contadores. Vou dizer a vocês aí que de tudo que o Dr. Pedro citou, o que mais me importa aqui é que eu sou um advogado, então, independente de qualquer coisa aí, eu gosto de estudar mesmo, vou seguindo meus estudos, mas o que mais me importa aqui hoje, para vocês, é ser um advogado conversando com vocês. Eu tenho um escritório aqui em Campinas, a gente faz só mexendo com o direito penal, mas mais do que isso, a gente faz aqui no escritório só o direito penal, chamado por aí de empresarial, mas não gosto muito desse rótulo. A gente não tem aqui no escritório o criminoso comum, vamos dizer assim. A gente tem aqui só o criminoso acidental. Não dizendo que todo mundo que pisa aqui é inocente, não é isso. Estou dizendo só que as pessoas que vêm aqui no escritório normalmente não vivem na prática de condutas criminosas. Então, é bem a gente chama de empresarial, né, num linguajar um pouco mais comum aí dos operadores do direito, de que o direito penal é empresarial. Por quê? Porque normalmente a conduta criminosa vem da atividade empresarial, seja ela qual for, seja qual segmento for. E dentro dessa perspectiva, o que a gente se depara muito é a minha atuação dentro da empresa tem também a atuação dos contadores. Então, se tem alguém que está sempre dentro de uma empresa, são os profissionais de contabilidade. E o que a gente vê muito é essa questão de até onde se tem a responsabilidade criminal ou não desse profissional de contabilidade, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Antes de eu começar aqui a entrar um pouco na palestra, vamos dizer, propriamente dita, eu pedi até para o pessoal da Abrapsa deixar as câmeras de vocês abertas. Então, eu gosto de olhar e ver os alunos que estão aqui hoje, as pessoas que estão me ouvindo. Queria dizer a vocês que qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, podem me interromper a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Seja aí levantando a mão nesse levantar virtual, nessa nova modalidade nossa aqui de virtual, seja mandando a pergunta no chat, fiquem à vontade, como vocês quiserem. Eu não ligo de ser... Eu não gosto de estar interrompido. Eu não ligo que vocês perguntem para mim na hora que vocês tenham dúvidas. Porque eu acho que a dúvida é uma coisa que tem que ser sanada na hora. Não adianta a gente deixar a dúvida para depois, que depois a gente esquece. Então, por favor, me interrompam, falem comigo, perguntem, etc. Vou também aqui, finalmente, antes de eu começar a falar, rapidinho, queria mandar um abraço aqui para o presidente da Abrapsa, comigo que entrou aqui, o Manuel do Vale, meu amigo Manuel do Vale. Muito obrigado pelo convite, muito me honrou, Manuel. Estou aqui, sempre estarei à disposição de vocês. Espero que eu possa atingir os objetivos aí da Abrapsa, de passar para todos os associados um pouco do que a gente vive aqui no escritório. Pessoal, o que é importante a gente começar quando a gente trata sobre a responsabilidade criminal do contador? O primeiro ponto
é que as pessoas que não lidam diariamente com o direito, com a parte jurídica, e eu prometo aqui, fazendo um parênteses, que eu não vou ficar no juridiquês com vocês, fiquem tranquilos, ainda mais agora, logo de manhã, falar juridiquês não dá. É que a gente tem que entender que o Código Penal, ele traz para dentro do crime, vamos dizer assim, todo mundo que, de alguma forma, concorreu para que esse crime aconteça. Então, antes que a gente trabalhe assim, mas o profissional de contabilidade, ele tem um crime que ele é responsável, que ele comete. Não existe lá um crime do contador, vamos chamar assim. Não é isso que a gente está tratando. Mas o contador, assim como eu, advogado, assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, ele pode concorrer, esse é o termo que o código usa, para o crime dos outros. Então, a ideia é assim, existe alguma coisa específica que vá direto ao profissional de contabilidade? Não. O que existe é que esse profissional de contabilidade ele pode participar, ele pode concorrer com os crimes que aquele para quem ele presta serviço comete. Então, a ideia aqui é assim, o Código Penal traz para dentro do crime, e eu gosto de usar esse termo, ele põe no mesmo balaio de gato, mas assim, joga na mesma vala comum todo mundo que de alguma forma concorreu para esse crime. Mas como é que eu diferencio todo mundo e aí? E aí a questão é assim, o artigo do Código diz que todo mundo que concorreu para o crime vai incidir nas penas que o Código prevê para aquele crime. E quando a gente fala em penas, é bom lembrar vocês aí, ou mostrar para vocês que todo crime que tem no Código Penal, seja ele qual for, do mais grave ao mais brando, ele tem um patamar de pena mínimo e um patamar de pena máximo. Então, seja qual for a conduta criminosa, eu sempre vou ter para o juiz, não é nem opção, eu vou ter para o juiz a discricionariedade, dentro de alguns critérios legais, de X a Y. E esse X a Y, esse número, do mínimo ao máximo, está determinado na lei. E a questão aqui é exatamente essa. Na medida da sua culpabilidade, ou seja, quem for mais culpado, mais pena. Quem for menos culpado, menos pena. Então, dentro desse mínimo e máximo, é essa culpabilidade, esse grau de culpabilidade, esse mais culpado, menos culpado, é que o juiz vai jogar na hora de aplicar uma pena. Mas o crime, isso é importante, é o mesmo. Então, vejam, se houve uma sonegação fiscal e se entende, e aí nós vamos ver como e por quê, que o contador cometeu essa sonegação fiscal junto com o seu cliente, ele vai responder pela sonegação fiscal. Se é uma lavagem de dinheiro, e se entende que o profissional de contabilidade concorreu para essa lavagem de dinheiro, ele responde pela lavagem de dinheiro, junto com o seu cliente. Então, a ideia é que o contador ele vai estar junto com aquela pessoa que ele, em tese, auxiliou a cometer o crime, ou por querer ou sem querer, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas a ideia é que o crime é o mesmo. Outro ponto importante para a gente poder ter as coisas bem, vamos fazer assim, algumas premissas para a gente conversar. Gente, o direito penal brasileiro, ele trabalha com o que a gente chama de uma responsabilidade subjetiva. Então, isso quer dizer o quê? Que no momento que o juiz vai dizer se alguém cometeu um crime ou não, ele tem que determinar se aquela pessoa, ou seja, se aquele indivíduo é quem praticou a conduta criminosa. O que eu quero dizer com isso? Que não existe aquela história de porque o sujeito exerce tal cargo, ele é responsável. Exemplo que eu vou dar para vocês, é muito simples vocês entenderem as diferenças. Se o caminhão do meu escritório, imagina que eu tenho uma frota de veículos no escritório, se esse caminhão bate no trânsito e causa dano em alguém, o escritório é responsável por indenizar esse dano. Isso é uma responsabilidade objetiva. O escritório, enquanto proprietário do caminhão, do veículo, vai indenizar porque houve culpa do escritório. Mas o motorista não é o escritório, mas o veículo é do escritório com responsabilidade objetiva. Se esse mesmo acidente causou uma morte, o escritório não responde pela morte. Quem responde pela morte é o motorista, porque no direito penal a responsabilidade ela é subjetiva. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente fala em crimes empresariais, em crimes que envolvem pessoas jurídicas lá no início da conduta, a questão é determinar quem fez. Então não importa o cargo, e isso eu gosto de dizer muito até para os meus clientes aqui, não importa o cargo, CEO, presidente, diretor, gerente, advogado, contador, quem fez o crime? E por que nós estamos trabalhando com essa premissa aqui? Porque eu vou falar para vocês mais à frente que às vezes acontece da responsabilidade criminal do contador ser dele.
Não daquele que tomou o seu serviço, não de quem o contratou. Porque a gente já teve casos aqui no escritório que o erro, vamos chamar assim, uma conduta criminosa estava efetivamente, perdão, no contador. Ninguém pediu ou mandou que ele fizesse de determinada maneira. Então a gente vai trabalhar aqui com duas divisões muito claras. E isso já está balizando um pouco do que eu vou dizer para vocês mais à frente. O contador enquanto responsável junto com o seu cliente pela conduta criminosa e o contador responsável enquanto profissional de contabilidade isolado pela conduta criminosa. Não que tenha tido um pedido para aquilo. Ele fez porque ele achou melhor ou porque ia ter mais lucro, enfim, não interessa. Então vejam, quando a gente fala na parte criminal, o crime é um só, isso é importante, dentro de uma culpabilidade. Então o contador responde pelo mesmo crime que aquele que é o cliente, etc. Aliás, me permitam aqui, eu estou falando contador, sem nenhum tipo de técnica apurada a respeito do profissional de contabilidade. Tá? Então, se estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor. Quem for da área aí pode falar, isso não chama assim porque tem uma diferença, estou chamando genérico. Então, estou falando aqui um termo bem abstrato, para ficar mais fácil de compreender. Então, esse contador ele pode responder junto com o seu cliente dentro da contabilidade de cada um, ou ele também pode responder sozinho por ter feito a conduta só ele. Tá? Porque aqui não importa se ele fez, mas ele preencheu lá uma guia, preencheu uma DCTF, um instrumento, um livro, que não é dele, que é do cliente. Tudo bem, se foi ele que fez, a responsabilidade ela é subjetiva. Então, são esses dois pontos principais aí para a gente poder começar. Pedro, vamos lá. Vamos lá. Você levantou a mão aí. Levantei, vamos lá. Só tirar uma dúvida, assim, o contador, assim como o advogado ou o profissional que trabalha ali em BPO consultivo ou numa consultoria tributária, muitas vezes ele é chamado para fazer algum trabalho, para dar alguma orientação para o cliente, para fazer um planejamento tributário que pode gerar uma economia fiscal, né? E muitas vezes a Receita Federal tem uma interpretação de que esse planejamento, na verdade, a gente não está falando de uma elisão, mas sim de uma evasão fiscal, teve sonegação, etc. Tal. O contador, o advogado, o consultor tributário, ele é chamado à responsabilização criminal por ter feito o trabalho de planejamento. Assim, ele foi contratado para isso, não foi iniciativa dele, né? Ele foi contratado para isso, ele está fazendo o trabalho dele. Você consegue trazer algum esclarecimento nesse ponto? Consigo. Na verdade, a questão é assim, quando você faz o planejamento, e aí me permite até abrir um pouquinho da sua pergunta, o planejamento ele tem que trabalhar dentro daquilo que é legal. Uhum. A gente sabe que todo planejamento ele tem riscos. Um dos riscos é esse que você tocou. A Receita vai olhar esse planejamento e vai querer entendê-lo, seja qual for a economia que houve através do planejamento, que aquela economia é irregular, porque a função da Receita é arrecadar. Então é óbvio que ela vai pegar aquilo que foi feito e vai tentar desclassificar aquilo, desqualificar aquilo e transformar em algo irregular. O nosso desafio, e aí vou dizer assim, que é enorme, é demonstrar para o juiz, ou para o promotor, ou para o delegado, enfim, dentro do procedimento criminal, a diferença entre uma interpretação sobre uma economia tributária Sim. e uma intenção de sonegar tributos. É uma linha, eu vou dizer para vocês assim, muito tênue. A gente fica na corda bamba, literalmente. Por quê? Porque é óbvio que, aí me permitam ser com vocês assim, bem honesto, bem mesmo. A gente tem juízes e juízes, promotores e promotores. O que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, um lugar, São Paulo capital, na parte estadual. Você tem lá na parte estadual várias criminais especializadas em lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Então eu quero entender que aquele juiz que está lá, aquele promotor, entendem do assunto. Você tem uma delegacia especializada em crimes fiscais, que o escrivão é contador. Eu já tive mais de um escrivão que era contador de formação. Ele fez a faculdade de contabilidade, prestou concurso e foi escrivão de polícia. Quando você conversa com esse cara, você diz, não, peraí, o que está lançado é isso, o que foi feito é isso. Ele entende do assunto. Então ele consegue enxergar a diferença entre sonegar e planejar uma economia. Só que na maioria das vezes, e eu vou dizer para vocês, 80% das vezes, para não dizer mais,
você vai cair no mesmo promotor, no mesmo juiz, no mesmo delegado, que vê homicídio, roubo, furto. Esse cara não entende absolutamente nada de número. E qual é o norte dele? O que a Receita falou, seja Receita Federal, Estadual, enfim, vamos chamar de Receita no genérico. O que o órgão fiscal disse? O órgão fiscal disse que é errado e que é crime por causa do artigo tal, todos de leis administrativas. Ok, tá feito. Tanto que a gente vê muito, e isso é uma coisa que nos deixa transtornados, para dizer a verdade para vocês, o juiz dizendo assim, o crime está provado conforme documentos fiscais de folha de Estado. Fala, tudo bem, juiz, eu não quero saber o documento fiscal, eu quero que você entenda a origem daquilo. Então, e aí eu gosto sempre de fazer isso, gente, eu vou trazer para vocês um caso meu aqui do escritório. Eu fiz isso. Eu estava numa audiência e eu perguntei ao fiscal que era testemunha, como é que foi feita a apuração do tributo? Aí ele contou lá que ele confrontou isso com aquilo, etc. Eu falei, tá. E como é que era a operação que originou esse tributo? A juíza me interrompeu na hora. Falou, doutor, nós não estamos aqui para avaliar o trabalho dele. Eu falei, mas doutor, não é que você vai avaliar o trabalho dele. Eu quero que ele demonstre qual que é a origem daquele tributo. Porque na origem do tributo, eu vou te mostrar que não tem crime. E por que não tem crime? Porque não houve um esconder, não houve um maquiar, não houve nada disso. Estava tudo declarado, tudo bonitinho. Houve um planejamento que gerou uma economia, que a Receita foi lá e glosou. Por exemplo, que tinha uma compensação no meio, vamos dizer assim. E a juíza não quis saber. Ela falou não e não. E qual foi o engraçado dessa história, para vocês entenderem? Que depois de 2 meses, eu tive uma outra audiência com a mesma juíza. E quando a gente estava nessa audiência, era uma outra discussão, só que ela, na hora de fazer a pergunta, questionou o meu cliente sobre a operação que originou o tributo. Ela questionou. E na hora eu perguntei, excelência, mas há 2 meses atrás só falou que não podia falar isso, agora pode? Como eu já conhecia, ela riu. Riu, ficou aquele clima na sala. Mas entendam, o que os juízes não querem? Eles não querem que eu traga para dentro do processo criminal a discussão administrativa sobre a origem daquele tributo. Entendi. E às vezes eu preciso fazer isso, para mostrar que o contador, quando ele, ou o advogado, ou quem for, quando apresentou o planejamento, não mostrou um jeito de sonegar. Ele mostrou um jeito de economizar. E aí vem o ponto principal, né? Como é que eu economizo sem sonegar? O que eu tenho que declarar? Está declarado. O que eu tinha que demonstrar? Está demonstrado. Quais obrigações acessórias eu tinha que apresentar? Eu apresentei. Então, nada foi feito às escondidas. Tudo à luz do dia, como diz aí o pessoal. Tudo às claras. Porque, às vezes, não adianta nada a gente fazer um planejamento em que você tem... o planejamento é ótimo. Tá, mas qual que é a base do planejamento? Você envia uma guia com um valor a menor do que o livro. No livro vai estar certo. Na DCTF vai estar menor. Porque se o fiscal vier, fala, não, mas o livro está certo. Eu errei a DCTF. Não, mas a DCTF não é um instrumento. E hoje a jurisprudência criminal é inteira assim, tá? Não é a DCTF o instrumento pelo qual ele faz a conferência? Então era o documento oficial. Se você ali pôs valores a menor, há a sonegação. Mesmo que no livro esteja certo. Eu tive um caso aqui no escritório interessantíssimo, que o livro estava certo, a GIA estava certo, e o SPED contábil, o finalzinho estava errado. E aí eu falei assim, peraí, tá errado. Não, peraí, eu tenho 2 instrumentos corretos. Só um estava errado. Mesmo assim, estava errado, errado. O valor é menor. Então a gente tem que tomar cuidado em separar o que é intenção de sonegar, e aí vem a questão de não declara, declara menor, esconde, maqueia, enfim, faz aqueles instrumentos para poder não ser descoberto uma fraude, assim, e um simples planejamento que não gera sonegação, mas gera economia, né? A pessoa confunde isso muito. E aí eu vou aproveitar esse gancho que nós estamos para já entrar com vocês num aspecto importante, que é o seguinte: até onde vai a responsabilidade do contador? E esse é o ponto principal para nós. Até onde vai? Então o contador ele recebe a informação do cliente. Então ele vem lá e fala assim, todo mês o cliente envia todos os documentos fiscais do contador, envia lá para ele status bancários, pagamentos, enfim, tudo. Ele pega aquilo e transforma em linguagem contábil. Nesse ínterim, e aí essa situação vai ser familiar de alguns de vocês, certeza que vai, o cliente fala assim, meu jurídico fez uma compensação. Então você tem que lançar lá a compensação. Mas compensou o quê com o quê? Ele tem um processo judicial, número tal, em que houve uma compensação. Então, no instrumento de contabilidade, o contador vai informar essa compensação. Processo número tal, compensação, apura o valor compensado, aquilo que foi feito e pega.
E a questão é que eu pergunto a vocês, é uma pergunta que já foi feita em processos que eu atuei. Houve compensação mesmo? Estava deferida a compensação? Esse processo formado pelo cliente existia? Não existia? Estava certo? Não estava certo? O juiz deu a compensação? Não deu a compensação? E eu pergunto assim, qual que é a minha dúvida? Que eu transportei isso para os casos que a gente atuou nesse aspecto e que é objeto do nosso central aí até na nossa palestra. Gente, o contador sabe ler processo? É obrigação do contador, do profissional de contabilidade, conferir se aquelas informações prestadas pelo cliente estão corretas? Informações jurídicas, de uma compensação. Não tá, não, compensação, fez compensação. Tá certo isso? Será que o contador tem que ter essa obrigação de entrar num processo judicial eletrônico, olhar as páginas do processo, ler e entender se o juiz deu ou não, ou pedir para o cliente descer ao cliente? Antes de eu fazer a compensação contábil, eu quero que você me mande cópia da sentença, cópia do trânsito em julgado, cópia disso, cópia daquilo, para eu ler e entender. Ora, o contador, ele informa aquilo que o cliente passa para ele como informação. É a mesma coisa que o contador receber a informação do cliente, assim, esse mês eu fiz X vendas. Está aqui as notas fiscais que eu emiti. Só que ele fez o dobro de vendas e não emitiu nota fiscal nenhuma. O contador lançou as vendas que ele recebeu a nota. E aí, como é que você vai responsabilizar o contador por aquilo que não foi a ele informado ou aquilo que não era dele exigível o conhecimento? E o que a gente tem notado? Que dentro daquele escopo na medida da sua culpabilidade, há entendimento na jurisprudência que o contador ele tem que ir além daquilo que é esperado dele mesmo. Ou seja, ele teria que conferir se aquilo que o cliente passou para ele está certo ou não. Ele teria que conferir se aquele processo judicial, que houve uma compensação, existiu ou não. O que para mim é um absurdo. É um absurdo. Eu não me conformo quando eu vejo decisões nesse sentido, eu não me conformo quando eu vejo juízes citando isso, de que ele tem que ter um zelo a mais, ele tem que ter um cuidado a mais, ele tem que ter uma atenção a mais. Ora, ele é um professor de contabilidade. Ele tem que transformar aquele monte de coisa em linguagem contábil. Ok. Se ele pegar aquele monte de coisa e não transformar em linguagem contábil, ele proceder a uma omissão, a responsabilidade é dele. Porque ele omitiu. Sabe Deus por que ele omitiu. Às vezes errou, às vezes não errou. Ora, se ele pegou aquele monte de informação, procedeu em linguagem contábil e apurou o imposto errado, ok, se foi a responsabilidade do contador. Gente, por aquilo que não é atividade do profissional de contabilidade, ou seja, conferir se todas as informações prestadas pelo cliente dele são fidedignas, estão de fato corretas, procedem. Ora, e pasmem, tivemos aqui no escritório mais de uma sentença condenatória de profissionais de contabilidade por sonegação fiscal oriunda desse tipo de coisa. Ou seja, havia a compensação, por exemplo, havia... E o profissional de contabilidade, dentro daquilo que ele recebeu do cliente, foi responsabilizado porque ele não foi além do que ele simplesmente receber e transformar em linguagem contábil. Ele não foi além daquilo que se esperava dele como processo de informação e envio para a Receita. Ele deveria ter tido algo a mais. Algumas dessas condenações foram revertidas em segunda instância, então houve aí uma mudança no segundo grau, porque no segundo grau, e aí o pessoal que não milita aí na área não conhece, existe uma diferença brutal entre a primeira e a segunda instância em que sentido? Quando nós estamos na primeira instância, e perante o juiz, a gente tem audiência, houve testemunha, etc., mas a minha fala no juízo, eu, advogado, defender a tese para o juiz, é feita por escrito, não é feita oralmente. Então o juiz pega aquele monte de coisa que está escrita, lê lá e dá a sentença. Quando você vai para o tribunal, você tem a chance de, numa sessão de julgamento, falar para os embargadores. Particularmente, eu acho, e aí pela minha experiência aqui, que o falar, às vezes, é muito mais efetivo do que o escrever. Então, naquela hora ali, o sujeito presta mais atenção. Embora a gente saiba que ele leva o voto pronto, que é difícil ele mudar o voto na hora, já tivemos aqui várias situações que houve mudança de voto. Quando você assiste uma sessão de julgamento, você vê vários desembargadores, principalmente, pedindo vista do processo para olhar melhor, porque o advogado falou alguma coisa que chamou a atenção do desembargador. Então, não é uma coisa totalmente incomum, não. Então, às vezes, em segunda instância, quando você explica isso, você demonstra, olha, não era a atividade do contador conferir determinados dados, não era a responsabilidade dele verificar tais coisas, você consegue resultados melhores que quando você só escreve. Mas fato é, dentro do que a gente está trabalhando aqui, dessa responsabilidade penal do contador,
Você é trazido, o contador é trazido para dentro de um processo criminal, mesmo quando ele fez as coisas corretas. Mesmo quando ele fez, aí me permitam usar um termo não menosprezando, tá? Por favor. Mesmo quando o contador fez só o trabalho dele. Quer dizer, ele transformou as informações do cliente em informações contábeis e enviou ao órgão competente. O que sempre salvou, vamos chamar assim, o contador, quando deu certo essa reversão de eventuais condenações, etc., foi um dado só, que tudo estava escriturado. Todas as vezes. Tudo. Então, assim, houve uma, e aí me permite usar esse exemplo que é um pouco mais marcante, houve uma compensação fraudulenta? Houve. Mas antes de informar a compensação, também estava informado o valor do tributo devido naquele mês, o valor da movimentação daquele mês, e depois a compensação. Então, se a Receita glosa a compensação, ela acha o valor do tributo na própria declaração que o contador fez. Então, não deu para a Receita, eu vou usar esse termo que eu usei uma vez numa audiência, que falou muito bem. A Receita não teve nenhum trabalho a mais para poder lançar o valor do tributo. O valor estava lá. E quem que mandou, quem que informou, perdão, esse valor que lá estava? O contador. Quem colocou o valor lá, quem informou o valor, quem fez a declaração, foi o contador, estava lá. Então a Receita só teve o trabalho de fazer o quê? Ó, essa compensação eu gloso, o valor do tributo é esse aqui, o contador informou. Então o trabalho do contador foi feito na exatidão. Por isso ele não deveria ser responsabilizado pela eventual sonegação fiscal. Quem deveria ser responsabilizado? O cliente, o empresário, o gerente, enfim, não o contador. O que nos chama a atenção aqui, e aí, aproveitando essa mesma linha de raciocínio, é quando o procedimento é o inverso. O que aconteceu já no procedimento inverso? Também já atuei em casos assim. O cliente chegou aqui e falou assim, Cícero, estou com um problema criminal. Qual o problema? Sonegação fiscal por isso, por isso, por isso. Mas eu não mandei fazer nada disso. Aliás, a minha ordem sempre foi, declara tudo, mesmo que eu não vá pagar. Então, o que aconteceu, então? O contador não declarou. Mas por que ele não declarou? Sim, houve um erro no escritório, houve o que for. Pô, pera aí, então, vamos com calma. Esse profissional de contabilidade, ele está no processo, respondendo o processo? Não, não está. Olha, então a tese da defesa vai ser justamente colocá-lo para responder o processo. Não no sentido de, ó, foi ele, tira o meu cliente, mas no sentido de, ao longo do processo, demonstrar que o empresário não determinou que fosse feita uma sonegação. Não pediu que fosse feita uma sonegação. Ele pediu o contrário, fosse apurado corretamente. Ah, mas o contador errou. E tem me permito aí usar como exemplo um único caso que a gente teve aqui específico, que me chamou muita atenção, que o profissional de contabilidade que foi inserido no processo era o dono do escritório. E embaixo dele existiam quase 100 profissionais. E ele falou para o juiz, falou, doutor, eu sou dono do escritório. Eu tenho lá departamento A, departamento B, departamento C, departamento D. Às vezes alguém errou. Teve uma apuração errada, acontece, errou. Eu não confio no trabalho de todo mundo. E o juiz queria saber, mas quem é que nesse caso fez? E acho que o escritório de contabilidade acontece igual a história de advocacia, igual a empresa que, às vezes, nas camadas mais baixas do escritório, uma pessoa mais do operacional, às vezes roda muito, né? O pessoal trabalha 1 ano, 2, sai, vai para outro escritório, enfim, o pessoal roda muito. Você não tem uma fidelidade da pessoa que trabalha, você está 15 anos é a mesma equipe. A gerência, sim, às vezes um cargo um pouco mais gerencial, sim, mas a equipe realmente roda, é natural isso. E o profissional já não está mais lá, enfim. E o cara trabalha também com trocentos clientes, também não vai lembrar exatamente que cliente que ele fez, o que ele não fez. E aí fica uma questão difícil de você apurar quem fez aquilo. Mas o importante para essa nossa conversa aqui é que eu estou fazendo o caminho contrário. Eu, como defensor de alguém, um empresário e tal, estou demonstrando para a defesa, para o juiz, para o processo, que a responsabilidade daquele caso específico não foi do empresário, mas do profissional de contabilidade. Houve um erro na hora de fazer a contabilidade. Eu estou falando de erro aqui, porque às vezes pode ser intencional, pode não ser. Mas o profissional de contabilidade é que é o responsável por aquela desinformação que gerou a sonegação fiscal, por exemplo, e não o cliente. E isso já aconteceu. Muitas vezes, vocês, profissionais de contabilidade, são chamados para serem testemunhas no processo, e o que vocês não podem fazer é aquilo que os fiscais fazem com sua testemunha. Né? O fiscal, toda vez que é testemunha, ele senta frente do juiz, o juiz vai dizer, o senhor se lembra desse caso? Ele fala, juiz, são tantos, difícil lembrar desse contribuinte. Mas essa autoinflação foi você que fez? Ele fala, nossa, juiz, como é que eu vou saber a autoinflação que eu fiz há tantos anos? Já não vou lembrar.
mas deixa eu dar uma olhadinha na auto-inflação. Ele passou, eu falei, fui eu que fiz mesmo, a minha assinatura. Ah, mas o senhor lembra? Ah, não lembro. E fazendo isso, o que o fiscal faz? Ele se exime de responder qualquer pergunta que a defesa ou a acusação fizer para ele. Qualquer coisa que você vai saber, ele fala, não lembro, não sei. O profissional de contabilidade, como testemunha, não pode ser por essa tangente, né? Ah, não lembro. Como o senhor não lembra? O senhor não era o responsável contábil pela empresa? Tem que lembrar. Ah, mas eu não lembro. Eu já vi um monte disso. Não, o senhor tem que lembrar. Como não lembra? O senhor tem que lembrar. O senhor que era o responsável. Ah, mas veja bem, etc. Veja bem. E aí fica naquela coisa. E o profissional de contabilidade, às vezes, ele é maltratado. Ele é visto com maus olhos numa audiência, porque ele não consegue responder como é que era feita a contabilidade daquele cliente. Por que foi feito o lançamento A, B, C, W? Por que foi feito daquele jeito? Que são perguntas que muitas vezes são feitas para ele. Olha, mas por que aqui foi lançado assim, assim, aqui foi assado? Quem mandou fazer isso? Quem determinou que fosse feito desse jeito? Voltando naquilo que eu falei para vocês, a responsabilidade ela é subjetiva. A primeira pergunta que qualquer promotor faz na audiência do contador é: quem mandou fazer a apuração desse jeito? Quem mandou não declarar? Quem falou para o senhor que não era para declarar? Quem que te instruiu a não declarar? E aí vai no âmago da questão. Se o profissional de contabilidade fala, ninguém. Opa, então, se ninguém pediu, a responsabilidade é sua. Era você que deveria fazer isso. E pensem, pessoal, numa empresa em que essa contabilidade é terceirizada. O empresário, quando faz isso, ele simplesmente não quer nem saber da contabilidade. Ele manda e recebe uma guia para pagar. Que muitas vezes, para o dono da empresa, nem chega. Né? Quem faz isso são os departamentos fiscais, contábeis, enfim, interna. Manda e vai para o financeiro pagar. O cara sabe mais ou menos quanto que ele deve de imposto. Mais ou menos. Uma ideia. Então, se esse mês a gente girou tanto, faturou tanto, mais ou menos vai dar aquilo de imposto. Se vem uma guia muito abaixo, deve chamar atenção. Se vem uma guia muito acima, chama atenção. Mas por quê? Porque ele está mais ou menos. Agora ele não vai pegar todo mês e conferir. DCTF enviado, deixa eu ver. Perdão, deixa eu conferir. A guia, deixa eu conferir a guia. Não dá para fazer isso. Não tem encaminhamento. Porque aí sim é a responsabilidade do contador fazer. E o contador tem essa responsabilidade de poder fazer a informação correta. Então, o que nós estamos aqui sintetizando? Que nesse ponto dessa responsabilidade do contador, do ponto de vista da responsabilidade subjetiva do penal, tanto ele pode vir junto com o cliente, e às vezes por uma questão do trabalho que ele fez correto. Então é preciso que vocês tenham, não vou dizer algo além daquilo que é do contador, mas é preciso que o contador faça as informações 100% dentro daquilo que a lei exige que faça. Então, você tem que lançar? Lance. Você tem que informar? Informe. Preencha todos os campos. Não fique deixando coisa para depois. Ah, isso aqui não precisa. Preencha tudo. Ah, mas tem uma compensação que não era para estar. Tudo bem, mas eu preenchi todo o resto. E, do outro lado, o contador também responde sozinho, porque seria dele a responsabilidade, e ele tentou, por alguma razão, ele levou o cliente a erro. Ele puxou a contabilidade. E a responsabilidade recai inteira sobre ele. Estamos falando aqui de uma responsabilidade penal do contador como qualquer crime, sob o ponto de vista de qualquer crime que possa ser a ele imputado. Diferente de uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que seria a responsabilidade criminal do contador na lavagem de dinheiro. Especificamente relacionada ao crime de lavagem de dinheiro. E por que especificamente relacionada ao crime de lavagem de dinheiro? Desde quando a lei de lavagem de dinheiro mudou, ela sofreu uma alteração quase que integral, de 98 para 2012. Em 2012 veio a nova lei e mudou um monte de coisa. Essa lei, primeiro que ela fez o seguinte, e aí só para vocês entenderem o quanto abrangente foi essa mudança. A gente tinha antigamente um número X lá de crimes que poderiam, a partir deles, ter uma lavagem de dinheiro. Então o sujeito cometia lá um tráfico de drogas, pegava o dinheiro do tráfico e fazia lavagem de dinheiro. Com a mudança da lei para 2012, esse rol de crimes ele acabou e virou qualquer crime. Então, não importa qual crime, qual artigo do Código Penal, qual o nome do crime, qualquer crime que tenha um ganho financeiro direto ou indireto pode originar uma lavagem de dinheiro. E nessa abertura da lei, o que a lei criou? Como é que nós vamos fiscalizar qualquer atividade que possa gerar lavagem de dinheiro? Ora, sai do legislador criando figuras que tenham a obrigação de informar aos órgãos competentes, e aqui o órgão competente máximo é o COAF, que é o órgão que apura aí as movimentações financeiras, qualquer coisa que fuja do normal. Então o termo é interessante. Tudo que foge do normal
o sujeito tem que ficar atento e deve informar. E nesse sujeito ficar atento, um dos artigos lá, e aí permite aí para quem quiser depois dar uma olhada, é o artigo 9 da lei. Ele diz que é responsável, e me permite aqui a leitura, ele diz assim, ó, lá no inciso 14, ele diz assim, as pessoas físicas ou jurídicas que prestam, mesmo que eventualmente, serviço de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, ou qualquer natureza em operações de, aí tem um rol de operações. Aí tem um monte, compra e venda de imóveis, gestão de fundos, abertura de conta bancária, investimento, tem um monte, financeiro, societário, imobiliário, enfim. O que ele quer dizer com isso, além? Que o profissional de contabilidade deve informar ao COAF ou ao Conselho de Contabilidade qualquer coisa que ele note fora do comum dentro da prestação de serviço para um cliente. Isso é o que está escrito aqui. Essa é a ideia. Então, você está lá apurando uma empresa que contratou, uma pessoa que contratou, está prestando serviço de contabilidade, está apurando lá, o sujeito vem trazendo uma regularidade fiscal, óbvio, com as suas idas e vindas, e de repente aquilo vai muito além. O sujeito faz uma operação que deve ser contabilizada de envio de ativo para o exterior, de pulverização de ativos, enfim, qualquer coisa que chame a atenção pela sua anormalidade. Isso, se no entender do profissional de contabilidade, pode ser interpretado como lavagem de dinheiro, deve ser informado aos órgãos competentes. E aí vocês vão me perguntar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um mero profissional de contabilidade. E aí vou me incluir com vocês. Todos vocês. Porque o advogado também entraria nessa história aqui. E o que eu tenho a ver com isso? Se meu cliente... Estou nem aí, é problema dele, problema do COAF com ele, não comigo. Qual que é o problema aí, especificamente na contabilidade? É que a movimentação financeira ela é objeto de análise contábil. Vocês olham a movimentação financeira. E, normalmente, a discrepância está na movimentação financeira. Óbvio que o COAF também tem isso. E aí, me permitam, assim, só dar uma luz para vocês aí, um pequeno... ufa! Gente, quem está obrigado a informar, além disso, cartão de crédito, financeira, banco, tá? Saiu do normal, tem que informar o COAF. Tem que mandar buscar a informação. Isso não tem jeito. Então, não é só contador, não é só assessor, não é só pessoal que faz planejamento, não é só advogado. Tá? Todo mundo tem que informar o COAF. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é assim, e se eu não informo? O que acontece se eu não informar? Então, eu vi lá que houve uma discrepância, não vou informar, não estou nem aí. Se houver a lavagem, pode-se entender que o contador auxiliou nessa lavagem. Aliás, se me permitem, quem melhor para auxiliar numa lavagem de dinheiro que nós? Nós, eu digo, eu e vocês. Advogado, profissional de contabilidade. Você tem duas pessoas que podem chegar para um cliente e falar assim, ó, faz isso, faz aquilo. Somos nós e vocês. Porque vocês têm os caminhos dos números. Como é que eu ponho isso numa declaração? Como é que eu escondo isso? Como é que eu faço aquilo? E nós temos o caminho jurídico. Como é que isso vai aparecer legal? Como é que essa transação fica regular? Como é que é isso? Então, e aí não vou esconder vocês, diferente olhar sobre aquilo que é feito por advogados e contadores em relação à lavagem de dinheiro. Nós, advogados, conseguimos, via OAB, via liminar, etc., não sermos obrigados a informar nada para ninguém. Porque, inclusive, essa lei aqui obrigava nós, advogados, a dizer de onde vinha o honorário, o valor dos honorários que o cliente me pagava. Então, se o advogado soubesse que meus honorários vêm de atividade ilícita, eu deveria informar o COAF, informar os órgãos competentes. O que me geraria um problema, assim, do tamanho do mundo, né? E como é que eu vou indagar para o meu cliente de onde vem o dinheiro que ele está me pagando? Sei lá de onde vem o dinheiro que ele está me pagando, não tenho a ideia de onde ele está me pagando, como é que ele está me pagando. Por que eu tenho a obrigação de saber isso? E um argumento muito utilizado foi assim, gente, se eu estou advogando vamos usar um termo conhecido aqui, que não tem problema, Fernandinho Beiramar, provavelmente o dinheiro que ele está me pagando é oriundo de tráfico de drogas. Creio eu que ele não deve ter outra atividade ilícita. Não conheço, mas não deve ter. Aí eu teria que informar o COAF. Se a esposa do Fernandinho Beiramar, se é que ele é casado, não sei, fosse fazer uma operação plástica, uma lipoaspiração, de onde vai vir o dinheiro da lipoaspiração dela? Só que o médico não tinha obrigação de informar o COAF. Ora, mas peraí, por que não?
Aí tá errado. Você criou uma diferença, meio que aí me permita aí um julgamento muito meu, você cria um preconceito sobre o advogado, de que eu tenho origem ilícita de recebimento. E isso estenderia para o profissional da contabilidade. Como é que é pago os honorários? Então você está contabilizando dinheiro de quem? Ah, estou contabilizando dinheiro do tráfico. Eu sei disso, porque ele abriu uma empresa bonitinha, mas eu sei o que está passando ali é dinheiro que vem de origem ilícita, tráfico de entorpecentes. A gente transforma em ilícito. Eu sei disso, eu ajudei a fazer isso. Olha, então você é responsável pela lavagem de dinheiro do seu cliente, se um dia descoberta for que aquilo é usado para lavagem de dinheiro. Mas aí vem o pulo do gato, aí vem a diferença. Por que você presta serviço para aquele cliente? Ora, porque o meu escritório de contabilidade um dia recebeu de um cliente nosso uma ligação perguntando se ele podia indicar um cliente para nós. Chegou no meu escritório esse cliente indicado, falou que ele tem uma empresa, uma pessoa jurídica, presta o tipo de serviço, nós negociamos os honorários, ele passou a me pagar os honorários e eu passei a contabilizar as coisas para ele. Vinha para mim as notas, ele me pediu instrução de como é que tem que fazer nota, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como é que não é, tá tudo certo. Eu jamais imaginaria que o dinheiro dele é oriundo de uma atividade criminosa. Para mim era isso, então eu nunca soube de nada. E aí vem a importância, uma coisa para vocês. O registro das operações internas daquilo que é feito no escritório de contabilidade. Então, assim, não estou dizendo para vocês fazer uma auditoria interna, não é isso. Então, assim, registro de reunião, então a reunião foi feita no dia tal, registro de clientes, esse cliente está no escritório dia tal, contrato com o cliente, o contrato com a prestação de serviço, as informações que vêm e que vão, então se é feito via malote, às vezes tem um protocolo no malote. Hoje nem tem mais malote, né? Pelo amor de Deus, já entreguei aqui que eu não sou tão jovem assim. Né? Então você tem lá, o pessoal que fazia por protocolo, por documento físico, hoje mandou por instrumento eletrônico, você tem um protocolo eletrônico, você tem um comprovante do e-mail, você tem conversa do WhatsApp. Então, só o que? Amanhã vão dizer, não, mas não, eu fiz o meu trabalho. Aqui o meu trabalho. Nunca imaginei que aquele valor que eu ajudei, sim, a transformar em linguagem contábil era oriundo de qualquer irregularidade. Não tinha a menor ideia disso, não tinha nem como saber disso. Então, você tem o caminho do trabalho para demonstrar que o seu trabalho foi feito de forma regular, de forma, vou dizer assim, o famoso, a expressão em inglês, né? By the book. Perfeito. Ah, mas o cliente é criminoso, o problema do cliente não tem nada a ver com isso. O conceito que faz a coisa, não tem contrato. Ah, mas a conversa foi feita a malemar. Ah, o dinheiro que entra é assim. Ah, e o pagamento dos honorários? Ah, é feito em sacolinha de dinheiro. Aí chega no escritório de contabilidade com uma sacolinha de dinheiro, põe na mesa, assim, paga os honorários. Amigo, então você está, pelo menos, assumindo o risco de que aquela lavagem de dinheiro, você está sendo conivente com aquilo. Meu cliente é aqui no meu escritório, diz, eu vou te pagar uma sacolinha de dinheiro, mas não vai mesmo. Pega a sacolinha, volta no banco e deposita na conta do escritório. Não vai chegar uma sacolinha de dinheiro, pelo amor de Deus. Amanhã sou eu acusado de cometer o crime junto com ele. De jeito nenhum. Mas notem, especificamente em relação à lavagem de dinheiro, você tem uma questão um pouco mais séria, um pouco mais detalhista. Por quê? Porque há hoje um cerco muito maior em relação à lavagem de dinheiro. Essa lei ela é de 98, ela foi alterada em 2012, sofreu uma alteração de novo em 22, com alguns artigos foram alterados ano passado, mas é uma lei que, assim, tudo volta para lavagem de dinheiro. O pessoal adora fazer da volta e para lavagem de dinheiro. Se vocês pegarem aí, pode pegar aí na internet, as últimas grandes operações que tiveram do Polícia Federal, Polícia Civil, o sujeito foi lá uma operação de tráfico de droga, de sonegação fiscal, não sei o quê, e lavagem de dinheiro. Não sei o quê, e lavagem de dinheiro. Tudo joga lavagem de dinheiro no meio. Tudo está no meio. E aí, com a lavagem de dinheiro, você consegue aumentar, e esse é um raciocínio muito, vamos dizer assim, vocês, ele é um raciocínio pobre, ele é um raciocínio perverso, mas ele é usado. Quando você põe lavagem de dinheiro no meio, você consegue abrir quem cometeu o crime. Consegue pegar muito mais gente. E aí vem aquele ciclo vicioso e horroroso do pega aquele que é menos qualificado para poder, na hora que ele sofre uma operação policial, seja uma busca e apreensão, uma prisão preventiva, etc., ele é o sujeito que vai contar tudo. Por quê? Porque ele é o que não tem, ele é o que tem a perder. Ele não é o que não tem nada a perder, ele tem a perder. Então, se eu aumento o número de atores do crime,
eu consigo, através desse aumento, angariar mais provas. E através das mais provas, eu chego em que eu realmente quero. Que é o jeito que o pessoal trabalha hoje em dia, tá? É assim que funciona. Fazem isso mesmo. Criam factoides, etc, para poder acontecer isso. E nisso vai... Eu gosto muito dessa parte de falar de profissional de contabilidade e tal, porque é muito parecido com nós, advogados. Então, você vê lá, operação tal, foi preso quem? O contador, advogado e o gerente da empresa. Não, contador, advogado, o advogado estava junto. Ah, mas o serviço era só jurídico. Não, não era. Ele acha lá uma vírgula e consegue classificar como não sendo. Ah, o serviço do contador era só contabilidade. Não, não era. Ele auxiliou de determinada forma. É como se a contabilidade fosse um braço no auxílio do cometimento do crime. Coisa que a gente sabe que normalmente não é. Embora tenha aí, acredito eu, igual nós advogados, também tem os maus exemplos. Deve ter os contadores aí que fazem disso profissão, fazem disso meio de renda. Como tem os advogados que fazem disso meio de renda, que é auxiliar o pessoal a cometer crime. Então, que aliás eu gosto muito de falar, me permitam fazer, já encaminhando para o final da minha fala aqui, mas já fazer o encerramento do jeito que eu gosto de falar. Eu sou advogado, lido com a parte criminal, mas não tenho nada a ver com o crime que o cliente comete, tá? Ele comete o crime e eu não tenho nada a ver com isso. Mas não me enxerguem como sendo mais um criminoso. Não sou eu que cometo o crime, só defendo o sujeito dentro daquilo que eu acho que pode ser defendido. Não estou aqui para poder fazer julgamentos, como diz aí um grande jurista, o julgamento moral compete a Deus. A parte aqui é fazer participar do processo para que ele tenha um julgamento justo. Só isso. Não estou aqui julgando ninguém, não, mas pelo contrário, e acho que a parte da contabilidade entra no mesmo cenário. O sujeito faz a contabilidade, tem que fazer a contabilidade do jeito como tem que ser feita. Certo? Os números corretos. Se havia alguma coisa errada no meio, e cabe a ele dizer depois, ó, não fui eu que fiz, quem fez foi fulano, beltrano, ou se acusado for, mostrar que não foi, e nessa questão lá de dinheiro, dizer, ó, não é por aí. O que eu queria mostrar para vocês, espero que eu consiga tê-lo feito, que o contador não é só responsável civilmente. E esse é um grande ponto. Porque muitas vezes, o profissional de contabilidade ele tem até aquele seguro de responsabilidade civil. Então, se houver um erro no escritório que gerar um débito para o cliente, para eu não ter que arcar com isso, tem um seguro para poder arcar com esse débito. Eu tenho aquilo que me protege em relação a trabalhista, enfim. E eu estou tranquilo. Não esqueçam que existe também a possibilidade de uma responsabilidade por crimes, por aquilo que o seu cliente venha cometer, ou que o contador venha cometer, da parte criminal. Então, não só a responsabilidade civil, não só uma responsabilidade administrativa, né? Eu sei que o Conselho de Contabilidade também tem seus processos administrativos, com as suas sanções, etc., mas também uma criminal, que muitos se esquecem. Então, o que a gente mais recebe aqui no escritório, dentro da atuação que a gente tem para contadores, mas eu nunca achei que eu pudesse estar no meio disso. Então, pode começar a achar que você pode estar assim. A maior perplexidade é o que eu estou fazendo no meio de um processo criminal se não foi eu que soneguei? Talvez não tenha sido você que sonegou, mas você é parte do caminho que levou a essa sonegação. Se você teve intenção ou não, é uma questão que a gente tem que defender. Se você teve culpa ou não nisso, a gente vai defender, a gente vai demonstrar, a gente vai discutir. Mas que o caminho para a sonegação passa pela atividade do contador, isso passa. Que o caminho da lavagem de dinheiro passa pela atividade do contador, isso passa. E por isso que essa atividade também pode gerar responsabilidade criminal. Então, às vezes, quando a gente fala sobre isso, é para poder muito mais alertá-los de que há necessidade de um cuidado sobre aquilo que é feito, há necessidade de um zelo sobre a atividade do contador por esse ponto. E, infelizmente, para essa questão, não existe seguro. Então, para o crime, não tem seguro. O segurador não vai por alguém na cadeia no seu lugar. Então, ela paga a sua dívida, desde você paga a contraprestação do seguro, mas ela não vai para alguém na cadeia no seu lugar, porque a responsabilidade, volta a ver para vocês, ela é subjetiva. Então, não adianta ter seguro para isso, que não vai adiantar nada. Para não encerrar pondo medo em todo mundo. Eu falei na cadeia, mas a possibilidade de alguém que responde por um crime dessa natureza, fiscal, mesmo mais de dinheiro, etc., isoladamente, ir para uma cadeia é uma questão muito longa. A distância ela é enorme. Enorme. Não é porque há um processo que é uma cadeia, não é isso. Mas, obviamente, que a gente não pode esquecer das prisões preventivas, aquilo que acontece antes da apuração da culpa. Essa me preocupa muito mais do que a culpa.
É muito mais provável você ter uma prisão dessa natureza, preventiva, etc., antes do que uma prisão lá na frente e cumprir uma pena. Muito mais provável. Infelizmente, não deveria ser, mas é assim que o nosso ordenamento jurídico trabalha. A justiça criminal trabalha assim, infelizmente. Então, é difícil até para eu prever. Alguns dizem, mas você consegue antever isso? Não, não consigo, que é tudo sigiloso, a hora que eu vejo já foi. Eu só vou saber depois que houver o estrago. Então, às vezes isso acontece. Por isso a importância de você ter as coisas 100% dentro daquilo que deve ser feito. Porque numa emergência dessa, você consegue provar que não tem culpa, consegue discutir, etc. Enfim, a ideia era passar para vocês que não só civil administrativo, mas também no campo penal, dentro dessas especificidades que a gente conversou, há a possibilidade do contador sofrer alguma responsabilidade, alguma coisa, enfim, alguma sanção. Espero ter atingido o objetivo, mas eu queria me colocar à disposição de imediato a vocês aí para todas as dúvidas, perguntas, sugestões, até porque isso aqui não é uma aula, um monólogo, então, por favor, comentem, perguntem, para a gente poder conversar um pouco aí, deixar o monólogo e virar um Isso daí enfim. o que é? Seria uma secretária para os nossos? Eu não entendi, foi para minha pergunta? Não vi. Por favor. Cícero, Oi. Carlos Carneiro aqui da MCS Markup. Primeiro, Tudo bem, agradecer, tudo bem, agradecer aí toda a exposição, muito bacana, acho que é um tema muito importante. Eu queria tirar duas dúvidas. Se a comunicação, né, através de cartas de controles internos, por exemplo, de assuntos subjetivos, e infelizmente no Brasil existem muitos temas subjetivos tributários, né? Mas a comunicação clara, através de cartas de controles internos anuais ou semestrais, ele exime a gente, um contador, de algum tipo de responsabilidade. Eu digo isso porque às vezes o cliente, não por malícia ou por qualquer coisa, mas no dia a dia ele toma algumas decisões, fala assim, não, mas então eu não vou tomar crédito disso, eu vou tomar crédito disso que é mais arrojado e tudo mais. E eu sou um calculista e registrador, né? Eu falo, olha, existem riscos, tal, fazemos reuniões, nem todas são registradas, então eu falo assim, uma vez por ano eu pego e comunico com o cara, eu falo, olha, essa decisão que nós tomamos na reunião de dia tal, existem alguns riscos, tá? Esse é um mecanismo que exime, ou eu deveria abrir mão do cliente? Falar, se o cliente está querendo fazer isso, eu acho que isso é errado, ele vai ser exposto ao risco, eu não vou fazer a contabilidade desse cliente. Cara, deixa eu te falar, vou ser bem direto contigo. Vai depender do grau de erro que ele quer cometer, vamos chamar assim. Se você perceber, e aí uma orientação minha, o meu achismo, tá? Que o cliente quer fazer tudo errado, mês a mês, porque ele quer, eu acho que a chance de você ser responsabilizado, seria enorme, e o abrir mão do cliente começa a pesar na balança. Uma coisa aqui, outra ali, que não é eu não gosto de falar o termo sonegação, mas não é esconder as coisas, uma coisa assim, que é de dia a dia, que é não sei o quê, o registro pode te eximir. E aí você vai me matar agora. Por que pode me eximir? Porque, infelizmente, cara, diferente de vocês que trabalham com números, a gente aqui no direito trabalha com pessoas. E por mais que você tenha, poxa, eu, Carlos, fiz isso certinho, declarei certinho, fiz certinho. Quando o cliente quis fazer uma coisa que não era tão ortodoxa, eu avisei a ele que não era para fazer. Pus a ele o risco, ele pediu para eu fazer. Registrei. Está aqui, juiz. Não, tem juiz que vai dizer não. Você deveria ter não feito. Então, eu acho que a questão é assim, você ter esse registro, não só da reunião, como também anualmente, semestralmente, essa carta informando, esse ano nós atuamos dessa forma, fizemos isso, ajuda numa defesa lá na frente, mas não te exime da responsabilidade. Especialmente se você sabe que aquilo que foi pedido para você fazer é uma sonegação. Usando especificamente a questão da sonegação, vamos dizer. Então, você sabe que é uma sonegação, uma tomada de crédito que ele vai omitir. Ele vai fazer uma omissão. Ok. Você avisou que não era fazer. Ele falou, não, lança assim.
você tem a sua parcela de responsabilidade. O certo, e aí vamos falar assim, o ideal seria você falar, então, eu só registro o que é correto, você quer fazer errado, problema seu. Mas a gente sabe que o ideal é em outro plano, né? Em outro planeta, porque imagina, se você fizer isso com todos os seus clientes, amanhã você não vai ter nenhum. Esse é o problema. Então você tem que ter uma certa parcimônia aí nisso. Mas de qualquer maneira, assim, tudo que você puder constituir de prova de que você avisou, de que você auxiliou, de que dentro do seu trabalho de contador você realmente mostrou para o cliente que aquilo não deveria ser feito talvez daquela forma, é o ideal para você lá na frente poder discutir uma ausência de responsabilidade. Agora, assim, o cara que é malandro, diz, não, nós vamos fazer todo mês, é isso, é aquilo, é uma coisa muito gritante, chega uma hora que fica sem defesa, né? É igual, e aí eu não sei aí a idade de todos vocês, mas eu que já tenho 45, posso falar porque eu vivi isso, era igual defender cliente que era acusado de sonegação fiscal por nota calçada. Nota calçada não tem defesa. O fisco ia no cliente dele, pegava via da nota de R$100, ia no talão dele, estava 10. Pô, como é que eu vou defender? O cara fez nota calçada, como é que eu vou defender isso? E aí vem, o que ele mandou para o contador? Porque teve uma vez que aconteceu que o contador estava no processo. Eu recebi a via dele, eu não recebia a outra via. Como é que eu ia saber que a dele era 10 e a outra era 100? O que veio para mim foi de 10. Eu lancei eu contabilizei 10, ué. Mas você não olhou o extrato bancário dele? Não olhei o extrato bancário dele. Não tinha essa olhar número por número. Um monte de coisa eu recebia por fora. Ó, o que eu olhei foi todas as notas que ele emitiu. Todas foram lançadas. Todos os valores que estavam na nota, todos foram lançados. E nesse caso específico, a gente conseguiu eximir. O contador não foi nem denunciado no processo. Ele respondeu no inquérito, assim, e depois não virou nem réu do processo. Mas é interessante, porque o cliente nosso, que era o empresário, ele falou, Cícero, como é que a gente vai defender aqui? Eu falei, não vai. Ele, como não? Eu falei, como é que você defenda? Eu tenho as duas vias da nota, poxa. Vou falar o quê? O que eu vou falar para o juiz? Você errou lá de preencher 1000 notas? Você errou. Eu errei. Poxa, você tinha que ter falado para o seu cliente não fazer isso, ou sei lá como é que você fazer isso. Mas, enfim, aí eu falo sempre assim, né? Por que entra o advogado? Porque a gente vai fechar pelo em ovo. Mas o processo tinha que andar desse jeito, houve uma virgulinha aqui, a gente se agarra na vírgula. Parecido, e aí, me permitam falar uma questão jurídica objetiva e não político-partidária, tá bom? Por favor, não é político-partidária, é objetiva. É igual a anulação dos processos do Lula no Lava Jato. A anulação do processo se deu por uma questão processual. É isso. Se tinha defesa ou não, não sei porque eu nunca li o processo. Se ele cometeu crime ou não, não sei porque eu nunca li o processo. Estou dizendo que o que aconteceu no processo, objetivamente falando, foi chegou num momento, determinado momento, em determinado tribunal, que ele pegou e falou, não, houve um erro processual. Pronto, anula tudo. Acabou. Foi isso. Então, às vezes, a gente faz esse tipo de defesa. Né? Mas só para fechar contigo, Carlos, eu diria assim, documente tudo que você puder a respeito daquilo, da lisura da sua atuação. Para se amanhã tiver um problema, você ter como demonstrar que você não é responsável por isso. Não sei se fica no escritório às vezes, tá? Eu vou fazer tal coisa, eu não faria. Mas eu quero fazer, então, conforme decidido em reunião, o cliente optou por adotar tal procedimento. Ponto. Aqui, assinou, guardou, arquivou. Se amanhã alguém falar, não, eu não falei de fazer isso não. Tá aqui, ó. Ele falou, tá feito. Aí você acha que você tem mais grande chance de amanhã não ter o problema. Você tinha falado que eram 2 perguntas, você fez uma. Tem alguma outra? Isso, porque na mesma linha de se proteger via controles internos, né? De você criar uma aceitação de cliente, ter um contrato de serviço, ter uma carta de envio, que eu acho que são controles que, como você bem falou, um sócio do escritório, ele não tem noção, assim, tem 300 pessoas trabalhando. Ninguém é humanamente capaz de revisar todos os números e todas as coisas, né? Isso, então acho que cabe a nós ter controles, mostrar que nós somos diligentes em controles internos. Existe na carta de contratação ou contratos alguns itens que você recomenda que nós adicionemos para eventuais proteções? Porque, assim, a responsabilidade primária das demonstrações financeiras ou da administração do negócio,
é da administração da empresa, não é do contador. Né? Como você bem colocou ali, nós somos registradores, né, dos fatos contábeis, né? Então, Tá. você acha que existe alguns itens que você recomenda que estejam na nossa carta de contratação ou contrato de serviço para essa proteção? Eu diria assim, talvez uma questão não, eu não sei até que ponto, e aí vai de cada um de vocês, né, que vocês gostam de detalhar o serviço dentro de um contrato ou dessa carta de apresentação. Mas eu acho que quanto mais detalhado for, melhor. Mas, de qualquer maneira, o que é mais importante talvez seja colocar dentro do contrato de serviço que a contabilidade não vai fazer procedimentos considerados irregulares, ilícitos, enfim, e que se reserva no direito de não contabilizar ou não dar sequência ao trabalho sem instância, às vezes tem multa contratual, etc, etc, caso haja o pedido para que seja feita alguma coisa ilícita. Então, deixar bem claro para eles que nós não fazemos. E se você pedir, eu paro. Me permita ser com você e fazer um paralelo. É igual quando o cliente vem aqui no escritório, e a gente lida muito com isso, infelizmente. Eu chego na delegacia de polícia, vou lá conversar com o escrivão, com o delegado, e os caras começam com blá 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 blá. Ah, porque se não sei o que a gente resolve isso, aqui tem como arquivar, veja bem, dá-se um jeito. Eu sou muito caro cliente, olha, eu não vou falar em propina, eu não vou discutir a palavra propina, não vou instrumentalizar pagamento de propina, não vou levar dinheiro de propina. Então, assim, se você quer ir por esse caminho, procure outro escritório. E eu não vou trabalhar para você. Já é muito claro. Então, assim, não, vê lá, vê se tem algum tipo de acerto. Me esquece, não faço. Conheço colegas que fazem, nada contra, muito pelo contrário, é uma questão muito minha. Eu não quero amanhã falar, mas advogado, que não faço. Uma ou outra vez, lá no começo da carreira, eu tive uma situação que eu fiquei no meio da saia justa disso, o que eu fiz na hora foi assim, ó, não continua a conversa. Peguei o cliente, levei lá na delegacia, falei assim, ó, o escrivão delegado, esse aqui é o cliente, vocês querem falar sobre isso? Eu tô lá fora, converso com vocês. Não quero nem saber o que vocês vão falar. Problema de vocês. Aí o cliente veio, isso, nossa, eu falei, não me conta. O que eu preciso mudar na minha atuação do inquérito? Ah, agora eu preciso fazer assim. Ok. Agora, o que vocês acertarem, eu não quero nem saber. Lá no começo da carreira, porque a gente está naquela época assim, você é inexperiente, não tem a dimensão do quanto aquilo pode causar de problema. Depois que você viu isso acontecer uma vez, não, mas se ele está fazendo um acerto, uma ilegalidade, é porque ele não precisa de mim, né? Por que ele precisa de mim para atuar na defesa? Essa defesa dele é cometer outro crime, né? Quer dizer, o cara comete um crime e para encobrir o crime ele comete outro. É isso. Não precisa de mim. Então eu parei. E acho que é bem dentro disso, cara. Então, se você como profissional de contabilidade, o cara quer esconder um crime, te fazendo ajudá-lo a cometer outro. Então, assim, você vai falsificar, vai preencher erroneamente uma coisa porque ele quer cometer um crime? Não. Então, eu acho que a sugestão é deixar muito claro isso contratualmente. Ó, nós não iremos fazer coisas ilícitas, não iremos fazer coisas regulares. Né? Qualquer operação, e aí uma outra coisa, qualquer operação que possa gerar uma dupla interpretação, etc., etc., vai ser debatida numa reunião em que vai ser exposto riscos. E se o cliente quiser correr o risco, é por conta e risco dele. Então, talvez aí, contratualmente, acho que isso seria um pouco demais, mas nessa carta de orientação poderia ser colocado. Então, qualquer operação, qualquer tipo de... Eu vou usar como exemplo aqui, eu acho que fica mais fácil, compensação, né? Planejamento, que envolva risco de ser interpretado como algo regular, embora não seja regular, o cliente vai ser orientado sobre os riscos e ele que faça a opção por aquilo que ele achar que é mais conveniente, né? Eximindo a responsabilidade do escritório, vai fazer aquilo que ele achar, ok, não é ilegal, mas se amanhã for dar algum problema, não tem nada a ver com isso. Então, foi você que fez, aí sim, ata de reunião, etc, etc. Enfim, aí acho que vale a pena ter uma coisa mais cautelosa. Já aconteceu aí, me permita falar para vocês, abrir com vocês, já aconteceu uma vez aqui no escritório, de um contador colega nosso pediu para que a gente fizesse uma análise aos olhos da justiça criminal, daquilo que eu entendia como sendo criminal, se aquilo que ele estava fazendo poderia ser interpretado como crime. A gente fez o trabalho ao contrário, né? A gente fez o trabalho do promotor. Então, pensa que você é um promotor de justiça. Pega isso que eu estou fazendo de planejamento.
desfaz ele e acha o crime. Eu falei, tá bom. E eu achei lá uns 4, 5. Aí eu falei, não, mas isso não é por causa disso. Eu falei, tá bom, na minha visão aqui, você viu, você é promotor? Na minha visão, é. Tá errado isso, tá errado. O risco tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Exponha isso pro seu cliente. Fica, ó, vai dar errado aqui, vai dar errado aqui, vai dar errado não, desculpem. Pode dar errado aqui, aqui, aqui. Entendeu? Quer seguir? Quero. Então o risco é seu. Aí, eu, como contabilidade, simplesmente fiz aquilo que você falou. E mais ainda, né? Não tive participação ativa naquilo, não fui coautor daquilo. E se amanhã alguém falar que eu fui, eu tenho como me defender para dizer que não é isso, não é aquilo, foi desse jeito, daquele jeito. Mas o quanto mais você puder detalhar, seja no contrato, seja na carta, melhor. Mas, resumindo, tá, cara? Eu colocaria no contrato que não será feito nada ilícito. Sem que haja isso, sem que isso dê origem à multa contratual. E também você tem as suas obrigações, seus deveres, suas obrigações, tem as suas contrapartidas contratuais, né? Então não pode gerar multa para você também, senão é sacanagem. Você não faz gerar multa porque o cliente vai fazer um erro se for quiser fazer o erro. Sim, obrigado, Cícero. Imagina. Não é outra. Tem que habilitar o microfone do Manuel aí, tá? Não, eu tô no mudo. Me ouvem? Bom, pode falar, mano. Primeiro, muito obrigado pela apresentação, pelo bate-papo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E aqui, na verdade, olhando um pouquinho nosso lado dentro da Abrapsa, basicamente, Cícero, nossas empresas elas são construídas em base de processos, né? A gente sempre olhou dessa forma. Então, me permita, pela tua fala, durante toda essa linha de vida do cliente, nós temos pontos que possam gerar esse tipo de questão e temos um remédio que possa minimizar as nossas ou afastar essa possível problema que pode gerar para todos nós, né? E aqui, falando em nome da associação e falando, me permitindo isso, tem diretores, conselheiros na reunião de hoje. Foi muito interessante, a gente tem bastante sócio hoje na reunião, né? Então, quando é um assunto de relevância, a gente é sempre uma audiência bem qualificada, né? E aqui deixar uma sugestão de Carlos, no início do ano passado, ele nos ajudou muito fazendo um trabalho de processos de entradas de clientes, analisando isso dentro da Abrapsa. Analisando o processo de entrada de clientes, quais os cuidados que a gente vai ter. Isso a gente fez dentro do comitê e da diretoria que o Carlos usava. Nesse sentido, ele analisou alguns documentos. Doutor, a gente tem um comitê jurídico dentro da Abrapsa. Esse comitê jurídico estuda várias questões nesse ponto. Eu queria, na verdade, convidar o doutor se a gente pode continuar esse bate-papo junto de uma reunião do comitê jurídico para que a gente consiga, e aqui gostaria de escutar todo mundo, se faz sentido para vocês, entender um pouquinho, na realidade, quais são os cuidados que a gente vai ter que ter. Então, a gente tem lá no contrato, a gente tem que tomar esses cuidados lá no contrato. Lá na prospecção do cliente, no envio de uma solicitação de informações, tomar esse cuidado, tomar com esse cuidado no contrato, tomar esse cuidado em cada fechamento contábil, uma carta de administração, uma carta de responsabilidade, e quais pontos. Então, aqui como sugestão a todos, se o doutor tiver de acordo, eu acho extremamente importante esse ponto, é um ponto que a gente não tem uma vista muito no nosso dia a dia para esse ponto criminal, porque não é usual a gente estar se deparando com esses processos, mas como associação a gente pode ter uma força, e eu queria escutar do Dr. Cícero. Dr. Cícero, como uma associação,
e a gente estabelecendo esses processos lá dentro, estabelecendo esse processo de governança, essa questão, e os nossos associados aderindo a esse processo, eu também trago uma credibilidade, uma proteção maior para o associado. O senhor vê dessa forma, essa preocupação, como que o senhor vê isso? E a segunda questão é, se todos acharem conveniente, eu queria levar isso propriamente dito para o nosso comitê jurídico, talvez uma primeira reunião nesse sentido, abordando esse tema, talvez no início do ano que vem, por causa das agendas e tal, mas a gente podendo falar. O que o senhor acha, doutor? Eu começando aí pelo fim, estou à disposição de vocês aí. Eu acho que seria legal de poder descer um pouco mais para coisas mais específicas, né? Até porque a gente não tem como aqui fazer uma coisa muito específica, né? Eu procurei trazer para vocês o máximo de informações que eu podia dentro de uma coisa até um aspecto mais genérico, mas acho que é importante isso. E dentro daquilo que eu tenho falado aqui, né, que eu insisti com vocês, nas perguntas aí do Carlos também, voltei no assunto de se eu posso ter mais um elemento, ou seja, a associação orientando e ajudando os seus associados, para que eles tenham mais um elemento de que, olha, se houver um problema, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Então, a associação tem lá uma diretriz, passa para os associados, o associado segue aquela diretriz, toma seus cuidados internos dentro da sua própria empresa, do seu próprio escritório, e mostra, olha, eu fiz assim, eu tenho esse procedimento de controle interno, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e além disso, sigo ainda a orientação da associação, que mostrou a Brabsa, mostrou isso, mostrou aquilo, tem essa linha de atuação que eu segui. Então, você tem mais um motivo para mostrar que, olha, a lisura do meu procedimento. Então, é até um ponto importante para dizer, eu não estou sozinho, né? Eu não faço isso sozinho. Existe uma associação aqui, a qual eu me filiei, a qual eu sigo as orientações, eu participo, e ela também deu uma orientação nesse sentido, de que eu deveria ter uma coisa específica, eu fiz aquilo que foi feito. Óbvio, sempre eu gosto de ter sempre o pé atrás aqui, eu sou um cara um pouco mais cético em relação a isso. A gente mexe com pessoas, não quero dizer para vocês que isso, você usou na sua pergunta o termo afastar a responsabilidade, isso a gente nunca vai conseguir fazer de plano. A gente consegue sempre diminuir a possibilidade mas nunca afastar, porque a gente depende de pessoas, né? Como é que o delegado vai enxergar isso? Vai começar, obviamente, se a gente pensar isso lá no fiscal da Receita Estadual, para um delegado de polícia, para um promotor de justiça, para um juiz, enfim. A gente tem pessoas analisando aquilo. Quanto mais elementos nós tivermos, mostrar para essas pessoas que aquilo foi feito dentro dos padrões de lisura, de correção, etc., melhor. Então, é mais um elemento, é mais uma coisa para falar, ó, não estava errado, é questão interpretativa, porque você tem que mostrar sempre. E aí, a resposta passa um pouco raríssima aí, juridiquês, né? Na questão do dolo, né, que a gente fala. Então, o dolo, eu tive a intenção de sonegar, por exemplo. É diferente de eu tive uma interpretação jurídica diferente para aquela mesma coisa. Então, assim, a Receita chegou de um jeito, eu enxerguei de outro. Tudo declarado. Ok. A Receita enxerga diferente, o que eu posso fazer? É o trabalho dela. Mas estava tudo lá, declarado, tudo certinho, explicado para o cliente. Quando o cliente pediu para fazer uma coisa, eu falei que corria um risco da Receita enxergar diferente. Então, você acaba criando mais e mais e mais elementos para mostrar que você não estava errado. Uma outra coisa aí, eu vou juntar a sua pergunta, Manuel, com a do Carlos, com um caso concreto. Vai expor ao cliente que tem o risco. Leve mais alguém do seu escritório. Porque amanhã esse cara vai ser testemunha no processo. Vai dizer assim, o dono do escritório lá, o Manuel, o Carlos falou que não era para fazer. Eu estava na reunião, eu vi quando ele falou que aquilo lá trazia um risco. Ele orientou o cliente que aquilo lá poderia dar errado. Então, você tem mais uma prova, que é uma prova testemunhal de alguém que estava junto na reunião. Ou, eventualmente, não sei, internamente. E aí, mais um elemento, né? De novo aí, Carlos, me dirijo a você também. Eu tenho lá, na hora de fazer o contrato, uma equipe dentro do escritório de 300 pessoas que cuida do cliente tal. Não sei se é por cliente ou se é por área, enfim. Mas, o cliente tal decidiu fazer tal coisa. Então, a equipe do cliente tal, ele decidiu fazer tal coisa. Está aqui documentado que eu orientei, nós orientamos que talvez aquilo fosse dar um risco, mas estava feito. E amanhã qualquer um dessa equipe vai ser uma testemunha para dizer, ele falou que não era fazer. Ele falou que aquilo era arriscado, ele falou que aquilo poderia dar errado. Então, é mais um para dizer, embora tenha um resultado tido por sonegação,
O contador não participou daquilo. Muito pelo contrário. Adotou todas as medidas possíveis para dizer para o cliente que aquilo poderia ser interpretado como sonegação. E, portanto, era passível de ser glosado pela Receita. Enfim. É que é até ruim, eu até me sinto mal, às vezes, quando falamos com vocês, porque tem uma diferença tão grande entre sonegação e interpretação divergente, então, que é até chato isso. É que a regra tem sido assim. E aí, de novo, eu abusar do exemplo da compensação. Você compensou, informou. Como é o tal do auto-lançamento, a Receita homologa ou não? Ela fala, não, homologa. Glosa e lança. O que tem de errado? Qual a sonegação disso? Ela glosou e lançou. Legal. Não, mas aí, e eu vou dizer o que aconteceu num processo. Que o meu questionamento foi assim, e nesse caso o promotor ele foi muito perspicaz. Meu questionamento é assim, para o fiscal, qual foi o benefício, o lucro, ou, de outro lado, o prejuízo que a Receita teve com essa atitude? Porque ele tinha acabado de dizer que ele pegou a declaração, glosou a compensação, o crédito, e lançou o tributo com base naquilo que foi declarado. E qual foi o prejuízo? Ele falou, nenhum. Nenhum. Porque eu glosei e já lancei. E nisso foi o promotor fez a pergunta, a única que eu sabia que se ele fizesse, faria tudo errado. Ele perguntou assim, senhor fiscal, entre a inserção de informação no sistema e a sua glosa, quanto tempo? Ele falou, foram 6 meses. Nesses 6 meses, esse contribuinte emitiu uma certidão positiva com efeitos negativos? Emitiu. Está aí o prejuízo da Receita. Porque ele conseguiu um documento fiscal que atestava uma regularidade fiscal que ele não tinha de verdade. E esse documento fiscal possibilitou a ele participar de licitação, enfim, fazer atividades que ele não deveria fazer. Então, olha, é muito perspicaz isso. Então, mas quando eu lido com vocês que têm mais experiência contábil, veja, olha o raciocínio do promotor e ele está perfeito. O raciocínio eu não posso negar. Você não tem prejuízo para a Receita. No primeiro momento, não. De fato, não. Tributo devido, não. Mas benefício por ter escondido um tributo devido por, sei lá, 6 meses, o cara teve. E aquele caso específico, ele tinha emitido uma CND 1 mês depois que ele mandou a declaração. Tinha emitido. Que aí o promotor, óbvio, oficiou a Receita, veio a CND, o histórico do CND estava lá. A CND não, ela é positiva com efeito negativo. E aí, a minha tese do processo ruiu, né? Porque o promotor sentou em cima disso e mostrou para o juiz, tá aqui, ó. Então, por mais que ele possa dizer que era um procedimento normal, por mais que ele possa dizer isso, ele levou o fisco a erro ao emitir uma CND. Uma vez eu vi isso, tá? Eu já estou aqui nessa brincadeira de lidar com processo há mais de 20 anos. Um caso o promotor fez isso. Um caso. Um promotor fez. Nunca vi outros também. Um fez. Mas me chamou muita atenção, porque foi muito perspicaz. Aí, nesse caso específico, o contador estava envolvido no processo. Por isso que eu estou citando o contador estava envolvido no processo. E o contador até perguntou para o contador se ele havia emitido a CND. Foi o senhor que emitiu a CND, que pediu a CND? Para a sorte do contador, não tinha sido. Foi o pessoal de dentro da empresa que fez a CND, não foi ele. Ele falou, não foi eu que pedi a CND. Eu nem sabia que ele tinha pedido a CND. Não, foi o pessoal do jurídico interno que entrou lá, fez o pedido e falou, ufa. E isso a gente tem que fazer a salvação, porque aí ficou. O contador fez o procedimento certo, é uma glosa de compensação que ele não deu causa ou não escondeu nada, e não foi ele que emitiu a CND. Então, portanto, o contador está eximido de responder, mas o cliente não. O cliente, nesse caso, ele teve uma assistência condenatória mantida no tribunal, porque aí não teve jeito de falar que não houve, que era inocente o erro, né? E, cá entre nós, só para finalizar esse caso, o cliente fez de propósito, porque ele precisava da CND. Era exatamente isso que ele queria. Ele inventou uma compensação de um processo fajuto que ele entrou lá, que o escritório de advocacia entrou lá no processo, que era crédito de... Eu não vou lembrar agora se era exatamente nesse caso. Será aqueles créditos da Eletrobras, o caso da Baboseira lá, ou será aqueles daquela ferrovia Madeira Maimoré, lembra que eles foram aqueles do início do século, não sei das quantas. Não lembro qual dos dois que era. O cara inventou lá que ele tinha o título do crédito que ele comprou, que era podre, pediu uma compensação, com base no pedido, já mandou compensar na DCTF. Isso que ele fez. Só com a ação protocolada ele já mandou compensar. O fiscal foi lá e glosou, obviamente, compensação. Falou, não, tem que ter sentença sentada em julgado, pelo amor de Deus. Mas, enfim, só para ilustrar para vocês que nesse caso específico o raciocínio foi um pouco diferente, mas no âmbito aqui da nossa conversa, para o contador houve uma salvação, tá? Não tem problema. O que mais, gente?
Por favor, tem alguma coisa aí, podem falar. Estou aqui para vocês. Não, senão se todos estão satisfeitos, não sei se alguém colocou alguma coisa no chat, eu não olhei o chat. Não vi aqui, ó, se teve alguma coisa que eu preciso. Acho que não, nenhuma pergunta aqui. Mas eu vou me colocar aqui à disposição de vocês, o que for preciso aí. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela atenção, pela oportunidade. Ficamos aí quase 1h30 juntos aí de manhã. Estou à disposição da Abrapsa, se precisar, por favor. Quem precisar, eu acho que até... Eu não coloquei aqui meu contato, mas enfim, acho que todo aí, ó. A Abrapsa tem também o Gabriel, que está nos auxiliando aí nos bastidores, Gabriel. Se alguém Sim, se alguém precisar do seu favor, contato, pode entrar em meu contato com a comunicação. contato, pode aí, telefone, e-mail, enfim. Estou à disposição de vocês. Queria agradecer imensamente a atenção. Sei que não é fácil ficar ouvindo alguém falar aqui que nem um papagaio, mas muito, muito, muito obrigado mesmo por terem passado comigo aí um tempo da nossa manhã. Falou, Gente, aqui pessoal. eu me despeço, Muito então um grande obrigado. abraço a vocês aí. Obrigado, viu? Obrigado, Cícero. Um grande abraço abraço. a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.